Fala galera do Facebook, do YouTube, das redes sociais, meu nome é Péricles Ariza e este é mais um programa Estante de Bambu. Nossa videoaula de hoje nós falaremos sobre a vida e a obra de Aristóteles, este que foi um dos maiores filósofos da Antiguidade Clássica, depois de Platão. Mas, antes da gente ir direto à nossa videoaula sobre Aristóteles, eu gostaria de fazer dois rápidos esclarecimentos sobre o nosso canal e nosso programa. O programa Estante de Bambu é um projeto que eu comecei há quase 10 anos atrás, em homenagem a essa estante aqui atrás de nós, onde eu guardo aí alguns dos meus livros, E na época a ideia era produzir uma série de videoaulas sobre filosofia e trazer alguma discussão filosófica aqui para as redes sociais, mas devido a algumas contingências do momento eu tive que deixar o projeto de lado, e então a publicação de vídeos aqui no canal ela caiu bastante, uma média de um vídeo por ano, às vezes nem isso, tá? Mas o fato é que nós pretendemos voltar com o programa Estante de Bambu, voltar a estar produzindo conteúdo sobre filosofia para jogar aqui nas redes sociais, e a gente pede para que você nos ajude nessa tarefa, curtindo os nossos vídeos, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando, com seus colegas que se interessam por filosofia ou seus familiares, Então é muito importante esse engajamento de vocês para que o canal possa voltar a produzir conteúdos aqui nas redes sociais. Beleza? Então as contingências que a gente teve, que acabou interrompendo o projeto, foi que eu passei no mestrado, tive que ter dedicação exclusiva, veio o nascimento da minha filha, mais um pouco de dedicação exclusiva, depois eu ingressei no doutorado, mais dedicação exclusiva, depois 40 horas aulas, porque eu sou professor na rede estadual de ensino aqui do Paraná. Então todas essas contingências me forçaram a parar de produzir os vídeos, e o projeto foi interrompido. Se vocês pegarem aí o histórico de vídeos do nosso canal, vocês vão encontrar vídeos sobre mitologia, Homero e Hesíodo, sobre os pré-socráticos, sobre Sócrates, os sofistas, sobre Platão. Sobre Platão, então vocês encontram aí vídeos sobre a República, sobre o banquete de Platão, vídeos completos, sobre estas obras. Então vocês podem estar pesquisando aí no histórico de vídeos para ver aonde que a gente parou, e a sequência desses vídeos seria sobre Aristóteles. Então, quase 10 anos depois, nós estamos voltando com o canal e voltando com uma videoaula especial sobre a vida e a obra de Aristóteles. E esse vídeo também ele vai ser um convite para você que já conhece o nosso canal ou está chegando agora, que vai assistir esse vídeo até o final, que se interessa pelo assunto, se interessa pelo nosso filósofo em questão. Nós estamos aqui gravando esse vídeo para fazer um convite a você para participar com a gente de um curso sobre a política de Aristóteles. Nós pretendemos gravar aqui 8 vídeos sobre a obra política de Aristóteles, uma videoaula para cada livro que compõe a política de Aristóteles, e a ideia é a gente discutir aqui livro por livro, capítulo por capítulo, para aprofundarmos aqui os nossos estudos e a nossa análise sobre este filósofo e, sobretudo, a sua obra e a sua filosofia política. Então, esclarecendo aqui que também os nossos vídeos pretendem aí alcançar tanto quem está no ensino médio, pessoas leigas que estão tomando contato com a filosofia agora, como os mais experientes, mais doutos aí da academia. Então a gente pretende também dialogar com os estudantes aí do curso de filosofia, sociologia, enfim, de ciências humanas, que porventura entrou aqui no nosso canal querendo saber mais um pouco sobre filosofia e sobre Aristóteles. Então, este é o nosso projeto do Estante de Bambu, que a gente pretende retomar, e contamos aí com o apoio
de vocês para estar divulgando o nosso trabalho e o nosso canal. Ok? Sem mais delongas, vamos à nossa videoaula sobre Aristóteles. Vamos falar aqui então sobre a vida e a obra deste filósofo, que ficou conhecido como o discípulo de Platão, mas que, na minha opinião pessoal, né, irá superar o seu mestre e para mim, eu prefiro Aristóteles a Platão, assim como Messi a Neymar. Para mim, Aristóteles é melhor que Platão, do mesmo modo que Messi é melhor que o Neymar. E aí nós podemos entrar em polêmicas aí nos comentários, mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que o Aristóteles é um filósofo fundamental para a gente entender a grandeza que representa a filosofia antiga e a filosofia clássica nos trabalhos de Aristóteles. Bem, então vamos para a nossa videoaula e vamos começar aqui pelo final, tá? Na minha metodologia aqui, que é um pouco esquisita, né? Eu quero começar este vídeo pelo final. Como assim? É que quando a gente estuda algum livro, lê algum artigo, geralmente ao final do artigo a gente encontra as referências bibliográficas. E eu quero começar aqui já apresentando as nossas referências bibliográficas que foram tiradas aqui da nossa estante de bambu. Tá? Então tudo que nós vamos falar aqui sobre Aristóteles, e eu desafio você a ficar aqui conosco, assistir esse vídeo até o final, porque você pode pesquisar aí na internet e você não vai encontrar uma videoaula tão completa e detalhada sobre a vida de Aristóteles do que a videoaula que nós vamos gravar aqui hoje para vocês, certo? Então, quais são as obras que a gente tem aqui na nossa estante, que foram feitas as leituras e que a gente preparou, então, esta videoaula sobre Aristóteles para vocês. Eu quero começar, né, indicando, né, então, esta obra aqui do Jonathan Barnes sobre Aristóteles, né? O Jonathan Barnes é um especialista na obra de Aristóteles, professor por muitos anos da Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde ele coordenou, né, vários grupos de estudos sobre Aristóteles. Essa aqui é a versão em português, traduzida da obra. A primeira vez que eu li ela, eu li nesta versão aqui, ó, da Cambridge Companion. Tá? Estava em inglês, eu estava elaborando uma dissertação na época sobre Aristóteles, e esse livro é uma coletânea de artigos sobre Aristóteles, tanto de Jonathan Barnes como seus colegas aí de academia e de círculos de estudo. Tá? Então é uma obra bastante interessante aí para a gente conhecer não só em linhas gerais a vida e a obra de Aristóteles, mas algumas especificidades, né? Então cada artigo aqui vai tratar de um tema específico, né, que abrange aí a filosofia aristotélica, né? Então vamos ter aqui um artigo sobre ética, outro sobre política, outro sobre estética, poética, sobre metafísica, sobre retórica. Então, para cada uma dessas áreas foi dedicada um artigo aqui nesta coletânea organizada pelo Jonathan Barnes. Tá? Esta obra traduzida do português é da editora Ideias e Letras. Fica aí, né, a dica, né, e a referência bibliográfica que nós temos aqui para a nossa videoaula. Tá? Então tem ela também no inglês, mas agora é muito melhor, né, quem mora aqui no Brasil como nós, né, ter a versão em português. Tá? E as outras obras que a gente tem aqui, outra do Jonathan Barnes, uma pequena bibliografia que ele escreve sobre Aristóteles, é da coleção, né, da edição Loyola, tá? Coleção Mestres do Pensar. Tá? Então aqui é um livrinho escrito pelo Jonathan Barnes, uma bibliografia sobre Aristóteles, em que a gente vai beber muita coisa aqui também. Tiramos muitas coisas daqui para preparar esta videoaula para vocês. Tá? Então fica a indicação de leitura
né, e a referência. E um outro textinho aqui que é bem pequeno, mas também é bem bacana, do Paul Strathern, da coleção Em 90 Minutos, tá, sobre Aristóteles. Ele é um livro, uma espécie de crônica, né, onde o Strathern, ele inclusive viaja até a Grécia, viaja até Estagira, que é a cidade onde Aristóteles nasceu, e faz um tour ali pela Grécia, por onde Aristóteles teria passado, né, recolhendo então ali algumas informações e curiosidades da vida do filósofo, que ele coloca aqui nesse livrinho, né, Aristóteles em 90 Minutos, da edição Jorge Zahar, tá? Uma editora aí bastante conhecida e popular aqui nas livrarias do Brasil. Certo? Então, feitas as referências, da onde que a gente tirou tudo que nós vamos falar daqui para frente, né? Vamos à vida e à obra de Aristóteles, né? Então, esse vídeo ele vai se prender mais a questões históricas, tá, da vida do filósofo. Nós não pretendemos aqui se aprofundar demais em certos conceitos e problemas que o Aristóteles levanta, né? Isso nós vamos fazer depois no nosso curso sobre a política de Aristóteles. A ideia aqui é dar uma noção geral de quem foi Aristóteles, aonde ele nasceu, por onde ele andou, como ele morreu, né, e o que ele fez que acabou fazendo com que ele se tornasse aí, então, um grande marco na história da filosofia antiga e da filosofia clássica, né? Pois bem, o Aristóteles, ele tinha um apelido, né, de o Estagirita, tá, devido ao fato dele ser nascido na cidade de Estagira, na Macedônia, né? Estagira é uma cidade ao norte da Macedônia, uma cidade costeira, né, à beira-mar, então bastante importante, foi bastante importante ali para o desenvolvimento econômico da Macedônia, mas dizem que também durante um tempo ali acabou sendo o núcleo político, né, desta região, né, da qual o pai de Aristóteles fazia parte, né? Então, o Aristóteles ele vai ter ali uma origem aristocrática, né? O seu pai era membro da corte do rei Amintas, pai do rei Filipe, né? Amintas, que por isso, então, sendo pai do rei Filipe, era avô de Alexandre Magno, né? E o pai de Aristóteles era médico do avô de Alexandre, na cidade de Estagira, um sujeito bastante culto, né, que frequentava então a corte do rei, pertencendo ali então à aristocracia macedônica. Só que aqui vai um parênteses, né, e um asterisco, né, para a importância de Nicômaco, pai de Aristóteles, na formação do jovem Aristóteles. Então é bem possível que a profissão do seu pai, né, da medicina, e a formação cultural que o pai de Aristóteles possuía, isso vai ser transferido de alguma maneira para o jovem Aristóteles, né? Há quem diga que Aristóteles se deslocou até Atenas para o seu intercâmbio cultural, né, por influência de seu pai, né? Então é bem possível que o pai de Aristóteles tenha influenciado, né, o pequeno filósofo aí a fazer um intercâmbio em Atenas. Então, o pai de Aristóteles cumpriu um papel fundamental na educação do jovem Aristóteles, né? Foi quem teria despertado em Aristóteles o interesse pela filosofia, pela cultura, pela arte e pela ciência, né? Devido a ser ali um aristocrata e de interesse bastante culto, tá? Pois bem, então Aristóteles, influenciado por seu pai, vai para o seu intercâmbio em Atenas. Chegando em Atenas, ele se depara com duas escolas. Uma escola de caráter privado e uma aberta ao público, onde não se cobrava taxas para se estudar, tá?
Na escola de caráter privado, onde se cobrava caro para se estudar, era a escola dirigida pelos sofistas, né? Uma escola mais voltada ali para a linguagem, os estudos da retórica, né? Um instrumento aí bastante útil para aqueles momentos em que a democracia está surgindo ali em Atenas, então a arte da palavra, da retórica era bastante importante nesse cenário, e os sofistas acabavam aí se destacando nesse processo. Eles fundam a sua escola, cobram valores assim razoavelmente caros, né? Então geralmente eram os filhos da elite que estudavam com os sofistas para aprender a ter uma boa oratória, para ser um estadista, um governante, etc., né? E havia então a escola de Platão, a famosa academia, né? que tinha um caráter, né? Era mais dirigida ali para os estudos da matemática, né? Também havia estudos sobre linguagem, mas a matemática era, digamos assim, a ciência predominante na escola, né? Há quem diga que havia uma placa na entrada da academia dizendo que não poderia entrar ali se não fosse geômetra. Se não gostasse de matemática, teria que dar meia volta. Então a escola ela era aberta ao público, não precisava se pagar para estudar, mas o preço, digamos assim, para estudar na academia era ganhar gosto pelos estudos matemáticos. Pois bem, Aristóteles, né, chegando em Atenas, se depara com essas duas escolas e vai optar por estudar na academia de Platão, aonde ele vai ficar lá por 20 anos, vai se tornar discípulo de Platão, amigo de Platão e também o seu melhor aluno, tá? E podemos dizer um dos melhores professores da academia, porque, né, Aristóteles entra como aluno, mas sai da academia como professor, tá? Ele vai ser professor também na academia, mas mais tarde ele vai acabar deixando a escola devido a algumas divergências com as mudanças na direção da academia e também outras contingências daquele momento. Pois bem, Aristóteles se torna ali o melhor aluno e o melhor professor na academia de Platão. Platão morre e inicia-se uma disputa pela direção da academia, da qual Aristóteles irá participar, mas não vai acabar vencendo essa disputa. Ele vai sair derrotado, e quem vai dirigir a escola depois da morte de Platão é o primo de Platão, que eu não vou me recordar o nome agora, um nome meio esquisito, mas enfim, é um personagem importante aqui nesse momento de transição da vida de Aristóteles e da própria direção da academia, tá? O primo de Platão acaba usando o poder da herança familiar para assumir a direção da escola, e essa herança familiar acaba então se sobrepondo à questão do mérito, né? Algo que talvez, bem possivelmente, tenha frustrado aí Aristóteles e outros discípulos da academia, porque o primo de Platão não era, digamos assim, o mais qualificado para assumir a direção da escola, né? E sobre o primo de Platão tem duas curiosidades que eu acho bastante interessante trazer aqui, para a gente entender o porquê que ele não era o sujeito mais qualificado para a direção da academia, né? Então, a primeira curiosidade é que ele era um sujeito que se irritava muito facilmente com interrupções das suas aulas, né? Qualquer coisinha que interrompesse ele ficava bastante irritado. E certo dia, né, o seu cachorro começou a latir, né, interrompendo o seu raciocínio, e ele acabou, né, parando a aula, pegando o cachorro, jogando ele num precipício ou num poço, e depois retornando, né, a lecionar a sua aula como se nada tivesse acontecido, mas os estudantes ficaram assim espantados com aquela atitude do primo do Platão de jogar o próprio cachorro num poço,
só porque ele estaria latindo e teria interrompido, né, o seu raciocínio e a sua aula, né? Então, isso é uma curiosidade que conto, né, sobre a personalidade aí do primo de Platão, né? E outra história que se conta, também curiosa e engraçada, é que ele, o primo de Platão, teria ali discutido com Diógenes o Cínico, e este o teria colocado numa situação bastante constrangedora, no qual ele acabou meio que enlouquecendo depois, né, a ponto de que os discípulos tiveram que se reunir e falar: ó, precisamos afastar esse sujeito da direção da escola, porque não dá mais. Ele realmente surtou depois da discussão com Diógenes, né, o primo de Platão enlouqueceu, né? Todo mundo sabe que o Diógenes era um filósofo meio debochado, né? E acabou ali tirando o primo do Platão do sério, a ponto do sujeito enlouquecer e ser afastado da direção da academia. Pois bem, acontece que quando Aristóteles perde a direção da academia, ele continua lecionando na escola por um tempo, né? Até que ele vai receber um convite de um rei, né, que era considerado tirano numa cidade chamada Ásia Menor, né, das colônias gregas ali, né? Esse rei chamava-se Hérmias, né, da cidade de Aterneia. Algumas traduções vocês vão encontrar aí como Aterneus, né? O rei dessa cidade era um admirador da cultura helênica, ele era um grego, um colonizador na região, e ele visitava Atenas com frequência, né? Um dia visitou a Academia do Platão, possivelmente assistiu uma aula de Aristóteles, né? Ou ouviu falar ali de Aristóteles, que já contava ali com certo prestígio intelectual, já como professor na academia. Então Hérmias vai fazer um convite a Aristóteles para que este, né, o ajude a construir na cidade de Aterneia um núcleo, um polo de cultura helênica ali na Ásia Menor, aos moldes de Atenas, né? Então Aristóteles, que já não estava muito contente com as mudanças que ocorreram na direção da academia, ele aceita o convite de Hérmias, se muda para a cidade de Aterneia, onde vai ser uma espécie de conselheiro de Hérmias, e aí é bem possível que Aristóteles tenha tentado colocar em prática, neste momento, a teoria do rei filósofo de Platão. Embora ele discorde, e vai discordar mais tarde nos seus escritos da maturidade, ele vai discordar de Platão, mas neste período da sua vida, né, em que ele sai de Atenas para Aterneia, é possível que ele tenha tentado colocar em prática, né, a proposta do rei filósofo de Platão com Hérmias, que estava aberto ali a conselhos dele, né, do filósofo. Pois bem, é na corte do rei Hérmias que Aristóteles vai conhecer a sua primeira esposa, chamada Pítia, tá? Então, sobre a sua primeira esposa, a Pítia, o que se sabe é que ela pertencia à corte do rei Hérmias, mas não se sabe dizer ao certo se ela era irmã de Hérmias, se ela era uma concubina de Hérmias, ou apenas alguém da aristocracia ali da cidade, que tinha circulação pela corte do rei, e a qual, né, Aristóteles vai então conhecer Pítia, se apaixonar por ela e se casar com ela. Vai ter filhos, né, com Pítia, que futuramente vai acabar falecendo, e depois Aristóteles vai ter um segundo casamento com uma de suas criadas, ou seja, uma escrava, tá? Então é bastante importante essa história da vida pessoal de Aristóteles sobre seus casamentos também, tá? Então Aristóteles, além de se casar com Pítia, conhecer Pítia, né, ele vai desenvolver ali na cidade de Aterneia, né, vai dar sequência aos trabalhos que ele desenvolvia na academia enquanto professor, e Hérmias irá lhe dar todo o suporte, todos os recursos necessários
a Aristóteles para desenvolver os seus trabalhos, os seus estudos. Então não faltou nada a Aristóteles neste período aqui para ele desenvolver o seu trabalho. Acontece que, né, o rei Filipe se aproveita ali da fragilidade das cidades-estados gregas, das duas principais cidades, né, Atenas e Esparta, que estavam frágeis devido às guerras médicas, que eram as guerras contra os persas, e também devido à guerra civil, à guerra interna entre os próprios gregos, que foi chamada de Guerra do Peloponeso, né, onde a gente teve ali como as cidades principais envolvidas nessa guerra, as cidades de Atenas e Esparta, né. Isso vai fragilizar as duas cidades, e o rei Filipe, então, na Macedônia, vai se aproveitar desse momento frágil das cidades e vai dominar a Grécia, dando início, então, ao Império Macedônico, que depois irá se expandir com o seu filho. Então, o Império Macedônico, ele não começa com Alexandre, ele começa com o rei Filipe e depois irá se estender, né, para fora do domínio grego, para além do domínio grego, né, para o Oriente Médio, para as Índias, enfim, por tudo aquilo que a gente conheceu depois como Império Macedônico, né, esse império vai se expandir nas mãos do filho de Filipe, que é Alexandre Magno. Pois bem, o rei Filipe, né, cria o Império Macedônico, estabelece o domínio da Macedônia na região, né, e irá, né, há quem diga que a mãe de Alexandre, né, acho que no filme, tem um filme de Alexandre que mostra mais ou menos isso, né, de que a mãe de Alexandre teria exigido do pai, né, o rei Filipe, que Aristóteles fosse o professor de Alexandre, né, porque Aristóteles já contava ali com certo prestígio em território grego de ser o maior filósofo ali da região depois de Platão. Então a mãe de Alexandre quer que Aristóteles venha à Macedônia para que ele seja tutor do seu filho. E Aristóteles não estava muito afim, né, porque ele estava muito bem ali na cidade de Aterneia como conselheiro do rei, construindo o projeto do rei filósofo, tendo tudo em mãos, né, para desenvolver os seus estudos, mas, né, como ele era da Macedônia, seu pai pertenceu à corte, então eles tinham a família de Aristóteles, né, e Aristóteles tinham, de certa maneira, um débito com a coroa macedônica, e Aristóteles, então, irá para a Macedônia para não apenas ser tutor de Alexandre Magno, né, mas para organizar a educação dos jovens macedônicos. Né. Isso é importante dizer porque quando a gente pega a política de Aristóteles, que é a obra que nós iremos aí fazer um curso em breve com vocês, há uma parte bastante considerável da obra em que Aristóteles dedica à educação. Tá? Então, Aristóteles é convidado para elaborar um sistema educacional do Império Macedônico e também ser tutor e mestre de Alexandre Magno. Mas, para fazer isso, o Aristóteles coloca uma reivindicação para o rei Filipe, que era o de reconstruir a cidade de Estagira, a sua cidade natal, que havia sido destruída durante as guerras ali de conquista da Macedônia do território grego. Né? E o rei Filipe cumpre com a sua palavra, né? Ajuda a reconstruir a cidade de Estagira, e Aristóteles então retorna à Macedônia para começar a dar aulas para Alexandre Magno e também para os jovens macedônicos, né? Para organizar a educação dos jovens macedônicos. Bem, acontece que sobre esse período então na Macedônia, enquanto professor de Alexandre Magno, conta-se que Aristóteles, ou melhor, Alexandre não teria sido um bom aluno, não teria aprendido muito com Aristóteles, né? Porque ele teria tido aulas ali com Aristóteles entre os 9 aos 16 anos de idade, ou dos
dos 13 aos 19 anos de idade. Então aquela fase assim da infância para a sua juventude, né? Foi um período de 6 a 7 anos juntos de Alexandre com Aristóteles, mas o que se conta é de que neste período Alexandre não teria sido um bom aluno, não teria ouvido muito os conselhos de Aristóteles, ele admirava muito mais as obras de Homero, os contos sobre Aquiles, né? Aquiles era o seu grande herói, a sua grande referência. Alexandre queria fazer aquilo que Aquiles fez e aquilo que Aquiles não teria feito também, não teria conseguido fazer, né? Então Alexandre tinha essa grande ambição na sua vida, em ser um grande guerreiro e alcançar a glória, né, em terras longínquas, né, sobretudo na Ásia, como Aquiles teria feito. Tá? Então essas histórias homéricas aí influenciaram muito mais o jovem Alexandre do que as aulas de Aristóteles. Porém, futuramente, Alexandre vai dar uma grande contribuição a Aristóteles, que será no momento em que, quando Alexandre então cresce e sai da Macedônia para expandir o império, né, começa então as suas grandes expedições militares, Aristóteles fica um pouco entediado ali na Macedônia, né, ele recebe a notícia de que o primo de Platão estava sendo afastado da direção da academia, e ele retorna para Atenas para disputar uma segunda vez a direção da escola. E novamente Aristóteles perde a disputa e passa por uma nova frustração. Embora o sujeito que assume a direção da escola, que era discípulo de Platão, era um pouco mais qualificado que o primo de Platão, né? Mas mesmo assim Aristóteles fica novamente frustrado, né, por não conseguir a direção da academia. Então ele resolve, né, a montar a sua própria escola, né? Pega lá a herança que ele vai receber do seu pai, mais recursos que Alexandre Magno enviava a Aristóteles, e ele organiza então a sua escola, que ele dá o nome de Liceu, tá? Uma escola mais direcionada, né, aos estudos das ciências da natureza, das ciências naturais. Então essa era a grande diferença do Liceu para a academia, né? Aristóteles não pretendia rivalizar com a academia, embora ele tinha divergências com Platão e ainda mais com os discípulos do Platão. Tá? Então, em alguns momentos, parece que a escola surge para rivalizar com a academia, mas Aristóteles, na verdade, precisava desenvolver outros estudos que ele era impedido de desenvolver na academia devido à linha filosófica que Platão havia estruturado ali, consolidado na academia. Tá? Então a grande diferença entre o Liceu e a Academia de Platão é que, enquanto na Academia de Platão dava-se um destaque e uma ênfase maior à ciência da matemática e aos estudos matemáticos, o Liceu de Aristóteles dava-se uma ênfase maior aos estudos das ciências da natureza, né? Então, a contribuição que Alexandre Magno vai dar a Aristóteles nesse período, além de financeira, com materiais e recursos para os estudos de Aristóteles. Então, durante as suas campanhas militares, né, Alexandre e os macedônicos iam tomando contato com novas espécies de plantas, árvores e animais que Alexandre mandava colocar numa carroça e enviar para Atenas, para o Liceu de Aristóteles, para que Aristóteles, né, estudasse aí na sua escola, junto com seus alunos, né, essas espécies de plantas e animais. Então, o Aristóteles vai desenvolver ali no Liceu um trabalho de anatomia, de um rigor científico muito importante para a época. Aquilo representou uma revolução na história da ciência. A gente costuma meio que comparar, né, a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles, as universidades que nós temos hoje, mas é preciso tomar um certo cuidado quando a gente faz essa comparação, porque era bem diferente. Tá? O Liceu de Aristóteles era um espaço
uma área não só de estudos, tá, científicos, mas também de lazer. Tá? Um espaço para o tempo livre, para o ócio, né, para atividade que eles chamavam de atividade contemplativa e filosófica. Tá? Então no liceu se desenvolvia ali estudos de planta, estudos de animais, onde tinha-se ali todo um trabalho analítico de catalogação, né, classificação das plantas e dos animais, né, um trabalho de um rigor científico que para a época, como eu disse, representou uma grande revolução na história da filosofia e da ciência. E nessa escola, o Aristóteles desenvolvia ali dois tipos de cursos. Né? Esses cursos também chegaram até nós na forma dos textos aristotélicos, né? Que é difícil saber o que foi escrito por Aristóteles e o que foi escrito pelos seus discípulos, os seus alunos, porque o trabalho que se dava ali no liceu, ele era um trabalho coletivo. Né? Então as obras de Aristóteles que chegaram até nós é fruto de um trabalho de pesquisa coletivo, tá? E não apenas do Aristóteles. Mas outra característica do liceu é que existia dois tipos de curso e de textos. Tá? Então havia os cursos esotéricos com X e os cursos esotéricos com S. Tá? Os cursos esotéricos com X eram cursos voltados para um público mais amplo e leigo. Tá? Digamos assim, para os mais jovens e pessoas leigas que estavam tomando contato com a ciência, o pensamento científico pela primeira vez. E havia os cursos esotéricos com S, que eram cursos voltados para um círculo mais fechado, seleto, de discípulos, com um grau de complexidade maior, né? Então que Aristóteles desenvolvia ali com os chamados peripatéticos. Né? O nome peripatéticos em homenagem aos discípulos de Aristóteles, que significa os que caminham, porque durante as aulas de Aristóteles, a maior parte do tempo, as aulas eram feitas durante caminhadas pelo liceu, né, que contava ali, devido às espécies de plantas e animais que chegavam até Atenas, enviadas por Alexandre Magno, né, o liceu contava com um belíssimo jardim botânico e também com uma espécie de mini zoológico. Então, os alunos, né, de Aristóteles, os peripatéticos, né, que aparece muito bem na capa desse livro aqui, é legal, o livro do Jonathan Barnes, a foto é de um mural, né, de lajotinhas, onde que tudo indica, temos Aristóteles aqui ao centro, né, ou ao lado aqui discutindo com os seus discípulos peripatéticos no jardim do liceu. Tá? Acho que é uma imagem assim que retrata bem o que teria sido o liceu e como se davam as discussões de Aristóteles e seus discípulos por ali. Tá? Então, Aristóteles ministrava esses dois tipos de curso, um para público mais amplo e um para um público mais restrito. Né? Então, como eu disse, o liceu foi talvez a maior grande obra de Aristóteles, que infelizmente depois vai se perder com o tempo, né? A escola vai ser deixada para trás devido a questões políticas. Né? Então, mas durante um período Aristóteles vai desenvolver muito dos seus estudos no liceu. Né? Então, parte dos trabalhos de Aristóteles são desenvolvidos na academia, outra parte durante a sua estadia e período em que ficou na cidade de Aterneus, sobre a tutela do rei Hérmies, e depois, na Macedônia também, alguns estudos sobre educação que ele vai acabar desenvolvendo por questões práticas na Macedônia, e depois, mais tarde, no liceu, né, seus estudos de ciências naturais. Né? Não sei se a profissão do pai de Aristóteles também, novamente, não teria influenciado nesse interesse de Aristóteles pelos estudos mais ligados à área de anatomia e biologia, de
buscar curas para certas doenças, né? Para certos problemas. Isso ele vai fazer também quando ele analisa a política e faz também suas análises antropológicas, né? Seus estudos antropológicos na sua Ética a Nicômaco. Pois bem, então, uma outra curiosidade sobre a vida de Aristóteles é que a sua primeira esposa ela vem a falecer, possivelmente devido a alguma doença, alguma epidemia, que era muito comum na época, né? Morria muita gente por doenças que hoje são facilmente curáveis, mas na época as pessoas morriam. Tá? Então a primeira esposa de Aristóteles morre e ele vai se casar pela segunda vez com uma criada, ou seja, com uma escrava, né? O nome desta escrava chamava-se Hérpiles, com quem Aristóteles vai ter o seu filho chamado Nicômaco, em homenagem ao seu pai. Então, a obra Ética a Nicômaco de Aristóteles gera uma dúvida de saber se Aristóteles ali tenta apresentar uma doutrina da virtude e da ética conforme o que ele teria aprendido com o seu pai Nicômaco, ou se ele teria elaborado ali uma doutrina ética com aquilo que ele aprendeu do pai dele, com Platão, para o seu filho, né, em homenagem ao seu filho Nicômaco. Tá? Aristóteles também tem outras obras sobre ética, mas esta, a Ética a Nicômaco, é a mais famosa, e é possível que ele tenha dedicado essa obra ao seu filho, ou também é possível que ele tenha dedicado também ao seu pai. Né? Bem, o fato é que o Aristóteles se casar com uma criada e com uma escrava nos traz aqui também uma reflexão que a gente vai aprofundar depois no nosso curso sobre a sua política, de que, bem, Aristóteles é conhecido por ser um filósofo defensor da escravidão. Mas esta afirmação ela é um pouco problemática. Tá? Nós vamos problematizar ela, como eu disse no nosso curso, porque Aristóteles, além de se casar com uma escrava, ao final da sua vida ele dá a liberdade para vários de seus escravos. Tá? Então, nós temos que tomar um certo cuidado, tá, ao condenar Aristóteles como defensor da escravidão, porque ele nasceu numa sociedade que já era escravista, e quando ele vai estudar essa sociedade, há um momento em que ele estuda ela de maneira bastante fria, racional, né, e a sociedade que ele analisa é a sociedade escravista. Tá? Então, quando você estuda isso com frieza, né, como Aristóteles fez, causa certo espanto para as pessoas que amarram sempre nas questões éticas e morais. Né? E o Aristóteles vai, né, fazer uma análise fria da coisa, mas também vai apresentar uma posição ética e moral sobre o assunto da escravidão e que vai contra, né, esta afirmação de que ele seria um defensor da escravidão. Tá? Mas isso nós vamos aprofundar no nosso curso de Aristóteles sobre a política. Eu peço para que você, né, além de assistir esse vídeo até o final, compareça depois com a gente aqui nos nossos cursos sobre a política de Aristóteles. Tá? Bem, o que vai acontecer ao final da vida de Aristóteles? Alexandre Magno vai morrer vítima de uma conspiração. Né? E depois da morte de Alexandre, nas várias cidades, estados da Grécia que estavam sob o domínio da Macedônia, cresce uma campanha contra esse domínio da Macedônia, uma espécie de campanha anti-macedônica, anti-Alexandre também, né? Nessa conspiração, né? Os conspiradores fizeram com que a população da Grécia se voltasse contra Alexandre Magno e o visse como um tirano. Né? E Aristóteles sente esse clima antimacedônico crescendo em Atenas a tal ponto que ele se vê obrigado a abandonar a cidade e o seu grande amor, né, que era o Liceu e seus estudos,
ele se vê obrigado a sair às pressas de Atenas, deixando tudo para trás para se exilar por questões políticas. Tá? E aqui nós chegamos então ao final da vida de Aristóteles, que acaba de maneira um tanto quanto trágica. Né? E é interessante a gente contar aqui sobre a morte de Aristóteles, porque se fala muito da morte de Sócrates. Né? Há quadros retratando este momento, a própria obra de Platão, né? Apologia a Sócrates, também retrata de maneira belíssima, né, o julgamento de Sócrates, a sua condenação e a sua morte, mas pouca gente sabe como morreu Aristóteles. É importante falar porque Aristóteles também teve um fim trágico, né? Muito mais trágico do que Platão, porque Platão morreu velho e tranquilo, né, na sua academia. Agora, Aristóteles não. Aristóteles se viu obrigado, né, a fugir de uma perseguição política aos macedônicos, que cresce em Atenas, e ele acaba sendo vítima dessas campanhas. Ele é acusado de apoiar tiranos, no caso Alexandre, à época, e ele também já havia, né, uma amizade dele com o rei Hérmias, que também era considerado um tirano. Então colar em Aristóteles a fama de um filósofo defensor da tirania. E o Aristóteles, sentindo o clima pesado em Atenas, se vê obrigado a fugir e deixar tudo para trás às pressas. Né? E isso vai ser um duro golpe para a vida do filósofo, que vai morrer ali, depois de deixar Atenas, né? Aristóteles vai viver mais um ano e meio, até a sua morte. É um período muito curto, né, entre o início do seu exílio, né, até a sua morte. Então, comenta-se que quando Aristóteles é obrigado a fugir de Atenas e deixar tudo para trás, né, sobretudo o seu Liceu, que era o grande amor da sua vida, né, o Aristóteles entra numa profunda depressão. E aí surgem 3 versões sobre a história da morte de Aristóteles. Uma que é uma lenda, né, e outras 2 que são, então, as mais possíveis e de especulação. Tá? A lenda sobre a morte de Aristóteles é que ele estaria num penhasco, observando as ondas do mar, e ele queria entender a causa do movimento das ondas, e teria se jogado, então, no mar, e as ondas o teriam jogado sobre as pedras de um paredão, né, um paredão de pedras, e ele teria então morrido afogado e esmagado, né, pelas ondas nessas pedras, nesses rochedos. Esta é uma versão que existe sobre a morte de Aristóteles. Uma segunda versão é de que, como Aristóteles tinha ficado muito deprimido, ele teria cometido suicídio. Então ele teria se jogado, não para entender as causas das ondas, do movimento das ondas, mas ele teria se jogado ao mar sobre as ondas, para que elas jogassem ele sobre as pedras e morresse afogado, numa tentativa de suicídio, tá? Devido à depressão que ele se encontrava. E uma outra versão é que, além dele estar deprimido, Aristóteles estava sofrendo de uma doença do estômago, e ele não encontrava a cura, sofria muito com as dores, e ele teria então cometido uma espécie de eutanásia, né, que é aquela morte consciente e autodeterminada. Né? Então, essas são as 3 versões da morte de Aristóteles. Eu acho que as 2 últimas fazem um pouco mais de sentido. Possivelmente ele cometeu suicídio ou uma eutanásia. O fato é que o fim da história de Aristóteles é também uma tragédia, assim como foi a morte de Sócrates. Tá? Bem, e quando ele fugiu de Atenas, né, para se exilar antes de morrer, ele teria dito aos seus discípulos que ele sairia de Atenas para que não visse a filosofia ser morta por uma segunda vez, né? Numa clara alusão à morte
de Sócrates pela democracia ateniense. Bem, esta foi a nossa videoaula sobre a vida e a obra de Aristóteles. Espero que você tenha gostado. Para você que assistiu esse vídeo até o final, eu quero aproveitar mais uma vez para pedir para que se junte a nós aí nos nossos cursos sobre filosofia, que nós vamos ter aqui daqui em diante, para que curta este vídeo, para que compartilhe com seus amigos que gostam de filosofia, né? E, enfim, ajude o nosso canal a estar crescendo. A gente está produzindo novos conteúdos sobre filosofia para estar trazendo aqui para as redes sociais e para o YouTube. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo aqui até o final e eu espero vê-lo nas próximas videoaulas daqui em diante. Um forte abraço e até a próxima.